A tese central de Matt Cross é que as mulheres não se importam com os homens. E ali ele ensina sobre encontros, sobre relacionamentos e sobre os homens escolherem. E ele fala algumas coisas, e eu separei vários itens aqui de coisas que ele fala, e eu quero, em alguns momentos eu vou concordar com ele, em alguns momentos não, mas eu vou começar falando sobre as teses que ele levanta. As mulheres não se importam com os homens. Ele trata isso como algo ligado à natureza feminina e não é ligada à maldade. Ele não está para criticar, para detonar esse tipo de característica, mas ele mostra que o interesse da mulher no homem não está ligado na natureza masculina e que isso também é algo ligado à natureza feminina, que isso é um ato inconsciente. Outra tese dele, a hipergamia. Para ele, as mulheres são hipergâmicas e tem uma parte dessa hipergamia que é da natureza, que é a condição onde a mulher precisa, ela necessita de proteção, de cuidado, do apoio do homem para sobreviver, porque naturalmente também ela tem uma diferença humana, biológica, que a leva para essas condições. E é claro que ele não despreza também o lado de que existe o fator patológico dentro disso, um fator construído socialmente, que a mulher não pode aceitar um homem que tenha menos que ela, mas quer e sonha de ser a princesa encantada, salva lá no castelo, salva de todas as suas faltas, limitações, e ir para a riqueza, sabe? Ele entende claramente esses dois lados das condições. E ele coloca também que a hipergamia, ela não se resume só à questão do dinheiro, né? A gente volta só para a condição do dinheiro, mas existe a condição também que a mulher busca muito segurança, porque inconscientemente ela tem no interior dela que ela não é capaz de se manter por si. Então elas vivem gritando tudo porque entende inconscientemente que isso não é verdade, que não consegue. Ele fala que a hipergamia é para a sobrevivência feminina. A mulher entende no interior dela que é uma questão de sobrevivência e que a prioridade feminina é segurança emocional, física e financeira de uma forma instintiva. Então, por isso elas vão para essa condição de hipergamia. Então, aqui, deixa eu falar da tese central dele, onde ele diz que as mulheres não se importam com os homens. E nesse ponto que as mulheres não se importam com os homens, que ele fala, a mulher não se importa com os homens. E aí ele vai citando as coisas que ela se importa e são todas referentes a elas. Sim, mas tem mulheres de alto valor que se importam com os homens, sim. Mas para isso ela tem de ser uma mulher de alto valor. E essas mulheres de alto valor, elas são verdadeiramente raras, altamente disputadas, mas existem sim mulheres que se importam com os homens, mas veja, não estou falando que são todas, não estou falando que são muitas, mas que são raras e muito disputadas. E aí eu apresento aqui, critérios de uma mulher que se importa de verdade. Ela é verdadeiramente uma boa mulher. Ela não tem a mentalidade da malícia do mundo. Ela não é esse serzinho abobalhado, abestalhado, não é um ser inofensivo, incapaz. Essa é a palavra. Mas ela é uma boa mulher. É uma mulher que escolhe estar ao lado de um homem conscientemente. E aí, nessa condição, ela vai permanecer do lado do homem, porque foi uma escolha consciente. Não foi, porque eu preciso, porque eu preciso daquilo, por causa de... Não, ela escolhe estar ao lado do homem, ela entende a importância de estar ao lado do homem. E é a mulher que não faz o homem se rebaixar, regredir, ceder, nem no momento da conquista, nem depois da conquista, que é o momento da construção, o momento
da criação da vida. Então, essas são características da mulher que realmente se importa de verdade. E ele fala de algumas outras coisas, como expectativas iniciais. Ele diz assim que muitos homens perdem a mulher quando deixam de sustentar o padrão que ele apresentou lá no começo. Mas aí esse é um problema, porque aí tem essa imposição da conquista que foi colocada hoje, eles têm que levar para sair, eles têm que levar para não sei o quê, tem que levar para fazer o quê. E aí, quando o homem deixa de sustentar esse padrão, ou seja, ele entra na rotina do relacionamento, aí ele perde a mulher, porque ele perde o padrão do que ele fazia lá no começo. Por isso que eu falo, essas coisas inventadas todas hoje em dia só causam destruição mesmo. Porque sim, existe um momento da conquista, mas não existe um momento de você ter de ficar gastando, 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 porque é exatamente isso. Depois vai culminar nesse tipo de coisa. Outro fator que ele cita do porquê que as mulheres não gostam dos homens e os homens verdadeiramente gostam das mulheres porque eles conseguem manter padrões por toda a vida. Por exemplo, estimulação constante. A mulher precisa de estimulação constante para ela continuar gostando do outro, sentindo, ou seja, ela não sente naturalmente, ela sente porque ela é estimulada a sentir, diferente do homem que tem de ser o estimulador, ou seja, ele vai ser a fonte capaz e inesgotável de manter essa estimulação constante. Nesse ponto, eu discordo, porque ambos têm de estimular um ao outro. A mulher tem de amparar, ajudar, fortalecer, porque aí, nesse ponto, ela leva a desenvolver. E sim, o homem não pode perder o padrão de carinho, de amor, de respeito, tratar com fidelidade, todas essas coisas, homem e mulher, nesse mesmo sentido. Então, essa estimulação tem de ser constante, não só da parte do homem, como se ele fosse um poço infindável e insensível, quer dizer, ele não necessitasse de ser exercitado no sentimento, mas ele também precisa. Ele cita um erro comum masculino: conquistar a mulher e depois relaxar achando que já garantiu. Mas isso não é só um erro masculino, é erro masculino e feminino. A mulher se prepara, se empenha, faz todo um trabalho durante o momento da conquista e depois também ela relaxa dentro de casa. Então, nenhum nem outro tem de incorrer para esse erro. É claro, vai existir uma rotina. Você não está mais na conquista. E você tem de entender, aquele foi um momento precedente, anterior. Agora você está em outro momento. É momento de construção, é momento de desenvolvimento. Aquilo que acontecia lá na conquista não tem mais. A forma de se viver da agora para frente é diferente e não tem de haver esses superestímulos constantes, porque isso gera uma escala gradativa que você vai ter de estar sempre oferecendo mais. O homem vai ter de oferecer mais para a mulher mais para o homem sempre, o tempo todo, e isso não se sustenta a longo prazo. O natural é viver a vida natural, se respeitando, sendo cúmplices um do outro e melhorando cada dia os seus próprios caminhos. Você tendo valor próprio, o homem tendo valor próprio, você, mulher, estando no seu lugar e permitindo que o homem esteja no lugar dele e o homem estando exatamente no lugar que ele deveria estar. Reclamações. E aí ele fala: surge quando o nível de satisfação cai e é um sinal, não é a causa. Aí tem que se encontrar um motivo. Por que a satisfação está caindo? Geralmente são expectativas inverídicas, irreais, impossíveis de ser continuadas. Esquece que passou o momento da conquista, que você está vivendo o momento do desenvolvimento e da construção, e aí começa a cobrar coisas que não fazem mais sentido naquele momento. Então, é a questão de dominar a mente, dominar o emocional, ter valor próprio, porque aí você vai saber o seu lugar, vai se compreender e compreender o outro, e isso o homem e a mulher. E ele fala uma coisa muito importante sobre o respeito como base da atração, é o autorrespeito masculino. Quanto mais o homem se respeita, quanto mais o homem
define seus próprios caminhos. Quanto mais o homem tem liderança da sua própria vida, quanto mais ele é firme, quanto mais ele não se empolga e se joga e começa a oferecer e correr atrás e se desesperar por uma mulher, mais ele adquire respeito. Porque a atração feminina depende de respeito. Então, quanto mais o homem se autorrespeita, ele se autofortalece e automaticamente ele traz para si essa atração feminina. Outra coisa que ele cita, e essa de suma importância, não colocar a mulher num pedestal. Você vai ter a sua identidade firmada, você vai ter os seus caminhos, a sua direção, autoconsciência de si mesmo. Você vai se colocar num lugar de liderança e não vai colocar a mulher acima de você. O problema é que a maior parte dos relacionamentos hoje já começa com o homem dando flor, homem dando presente, homem levando para sair, homem fazendo isso, homem fazendo aquilo, sabe? Eleva a mulher num pedestal e automaticamente, quando você começa a fazer todas essas coisas, você se diminui e você mostra para ela que ela vai receber amor, respeito, como troca. Ela vai só ceder para você, estar com você quando você está pagando. Não, ela tem de entender e estar com você não é direitos iguais que eles querem. Então, nos direitos iguais, o homem tem de correr atrás da mulher, o homem tem de pagar, o homem tem de exaltar a mulher. Não seriam direitos iguais e isso a Bíblia já havia estabelecido. O homem no lugar onde ele é bênção na vida da mulher e onde a mulher é bênção na vida dele. E aí, nesse ponto, nunca vai existir baixo valor relacional. Também algo muito forte no canal do Matt Cross é a crítica às mulheres de Instagram e os homens instagramáveis, os homens que estão lá clicando, validando, formando esse tipo de mulher, mantendo esse tipo de sistema. E não só sobre isso, né? Também todos os tipos de plataformas ruins. Aí os homens ruins geram mulheres ruins, comportamentos ruins, e os homens que são bons não se manifestam. Muitas vezes ficam ali indiferentes ao que está acontecendo. Então, é não ir para essa direção de clicar, de validar essas mulheres de Instagram, porque são mulheres que estão na busca de atenção, de trazer atenção para si, são lascívias, são egoístas, e essas mulheres geralmente têm diversos problemas na caixinha central aqui, problemas emocionais, problemas psicológicos graves, como narcisismo, e isso daí vai levar a quê? A nenhum valor relacional. A única coisa que existe, que tem valor no universo, é ela mesma. Então, ela entra para uma relação, essa mulher que acostumou a ser validada e achar que o valor está todo nela, vai ser uma esposa, mãe, vai dar valor à família, ao esposo, aos filhos? Não vai. Então, não estimule, não entre nessa onda e seja modelo para tirar os homens errados dessa condição. Outra questão muito forte que ele trata é essas mulheres que querem se montar completamente, pensando que a beleza é o que lhe dá valor. O homem não se importa com mulher se ela está maquiada, se ela está pintada. Aliás, a maioria dos homens nem gostam de mulheres maquiadas, pintadas. Aparência não equivale a caráter. E geralmente as mulheres que focam demais na aparência, que ficam mostrando o seu corpo pelas redes sociais, mostram o seu caráter através desse tipo de atitude. E ele também vai na direção de falar sobre as mulheres 25 mais, 30 mais, 40 mais, né? Que depois de todo um estado de desvalorização por entrar na onda feminista, aí elas vão entrar também para essa condição de buscar estabilidade e compromisso, só que já estão com os padrões de compromisso para o relacionamento com baixo valor real dentro da mente. Elas já não têm, elas querem um compromisso, elas querem algo sério, elas querem algo profundo, mas dentro da mente o CPU lá já está comprometido, tristemente destruído
por causa do próprio caminho que ela decidiu seguir. Ele coloca também uma questão muito séria do fracasso relacional, que hoje em dia o fracasso relacional, a dificuldade de ter permanência nos relacionamentos, de um relacionamento se manter, é a falta de exclusividade das mulheres. Essa falta de exclusividade, de entrega da mulher ao homem, o homem se entregar à mulher e a mulher se entregar ao homem para a vida toda, tira a estabilidade e destrói completamente os relacionamentos. Olha, ele tinha muito mais coisas que ele falou lá sobre rotatividade sexual, sobre reprogramação comportamental, propósito masculino, equilíbrio de poder no relacionamento, sobre a questão de como funcionam os elogios e como você se torna menos só por causa de não dominar pequenas coisas, como elogiar demais, exaltar demais, engrandecer demais. Aí ele fala também sobre valor mútuo. Então, olha, é muita coisa. A base dele são 33 assuntos e eu falei pouquíssimos aqui. Mas a tese dele é o quê? Que as mulheres se importam com o valor que o homem sustenta. Firmeza, caráter, força. Assim, o homem que se dá valor, ele não vai atrás de mulher. As mulheres vêm atrás dele, elas veem nele um homem de valor, porque é um homem que vai sempre estar preocupado com o valor que a mulher vai agregar na vida dele, que vai trazer para a vida dele. Olha, você concorda com o Matt Cross? A visão dele parece, independente da vida pessoal dele, tá, gente? Eu não quero falar da vida pessoal dele, eu quero falar desses pontos que ele apresenta. A visão dele parece elevar o nível do homem e fortalecer a masculinidade. Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Nos apoie, nos ajude a continuar a produzir esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo aí para mais amigos seus e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.